Meus queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Que a luz do nosso Mestre Jesus se conosco hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião aqui da nossa casa. Hoje é terça-feira, dia de tratamentos, e nós rogamos a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, que cada um possa receber aquilo que veio buscar, na nossa casa. E é sobretudo a cura, porque não é do seu problema físico, cura dos seus problemas espirituais, através da orientação, através dos esclarecimentos que essa doutrina nos traz. Então, que cada um estejam bem tranquilos e receptivos às orientações espirituais. Antes de iniciar a nossa reunião, queremos aproveitar e dizer que nós temos ali na nossa biblioteca vários CDs e DVDs. Eu sei que já está ultrapassado, né? A tecnologia chegou e já quase nem existe mais, mas se alguém estiver interessado, tiver em casa algum CD, DVD, e ali nós temos sobre vários temas, vários assuntos, né, que nós temos ali, e está disponível até para doação, né, quem quiser, temas de maneira geral na nossa biblioteca. Só procurar a nossa irmã Luceli, né, ou a Sara, e podem ficar à vontade. Nós vamos ler aqui uma mensagem a título de preparação, que está no livro Fonte Viva, ditada pelo Emmanuel e recebida pelo Chico Xavier. É o item 118. Em nossas tarefas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo, em Romanos 12, versículo 16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Recomendo o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só para si não basta a realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição de arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendemo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Reflitamos. Senhor Jesus, amado Mestre e amigos espirituais, nesse instante que mais uma vez aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, Senhor, lembrando sempre da promessa de que nos alertou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em Teu nome, ali Tu estarias, e certo de estarmos aqui na companhia dos nossos amigos espirituais, nossos mentores, companheiros do bem, nós agradecemos pela oportunidade, Senhor. Fortalece-nos, ampara-nos na nossa procura pelo bem, pela paz interior, para que possamos
dominar as nossas imperfeições, para que possamos, Senhor Jesus, compreender que é sempre dando que se recebe, portanto, que nós procuremos sempre doar o melhor que pudermos, no fundo do nosso coração, para as pessoas que convivem conosco, principalmente no nosso lar, nossos familiares, no nosso círculo de amizades com os nossos amigos, no nosso trabalho, em todos os lugares que estejamos, que possamos estar sempre atentos e cientes, Senhor. Que a Tua luz e que o Teu amor envolva nesse instante nossos irmãos que aqui se encontram, para que possam encontrar o alento, para que possam encontrar os recursos necessários para poder galgar no amanhã com mais força, coragem. Que Tua luz e que o Teu amor também se espalhe por toda a humanidade, principalmente nos lugares onde a guerra, aonde o sofrimento, aonde a dor ainda prevalece. Ó Pai amado, muitas graças vos damos por tudo. Rogando bênçãos e proteção para as nossas atividades da noite, para o nosso irmão que fará uso da palavra, para as instruções evangélicas, nós vamos iniciar as nossas atividades da noite. Que assim seja. Bom, nós temos hoje, então, a oportunidade de ouvir o nosso irmão Paulo Júnior, né? Está sempre aí, e ele vem trazendo, uma vez por mês, a explanação e a explicação de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos ouvi-lo falando sobre o capítulo 10, né? Que é bem-aventurados os que são misericordiosos. A gente nem vai ler aqui o Evangelho, não, porque ele já vai trazer para nós essa belíssima página do capítulo 10 do Evangelho. Paulo, você. Obrigado, meu irmão. Olá, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. É sempre uma satisfação enorme essa oportunidade de estudar juntos e aprender juntos também. Cada vez um pouquinho mais, né? A repetição com correção leva à perfeição. Então, quem sabe se a gente tiver a oportunidade de ler com calma e estudar o Evangelho de Jesus umas 5.000 vezes, né? A gente consiga alçar um degrau a mais na escala daquilo que a gente acredita ser o caminho correto, né? Nosso irmão Marivaldo muito bem disse, a nós foi incumbida a missão de facilitar o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo de maneira sistemática. Então nós começamos lá atrás, no capítulo 1, e a gente vem trilhando juntos mensalmente, às vezes bimestralmente, de acordo com a conveniência da escala de palestras da casa. Nós já estamos no capítulo 10. E o capítulo 10 é a última, né? É uma das, e coincidentemente é a última das bem-aventuranças que Jesus mencionou lá em uma de suas passagens mais importantes aqui na Terra, talvez o seu discurso mais emblemático, o Sermão da Montanha. Se a gente pegar só o que ele disse naquele sermão, ali já existe quase que uma síntese do que viria a ser o seu Evangelho. Ali tem um código de conduta cristã. E uma dessas bem-aventuranças é: bem-aventurados os que são misericordiosos. E é engraçado porque nas outras, bem-aventurados os aflitos, porque serão, e os que choram, porque serão consolados. Nesse caso aqui, o que Jesus promete não é nada de diferente daquilo que se entrega
Então, diferente de quando Jesus diz: quem está chorando, quem está sofrendo e sabe sofrer, está no caminho certo. Meu Pai vai consolar essa pessoa, esse irmão lá na frente. Aqui, Jesus fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Essa é a grande chave desse capítulo, que a gente vai passar na mesma estrutura que Kardec nos trouxe. Porque estudando as obras de Kardec, a gente percebeu que realmente é de se respeitar. A gente precisa manter a estrutura, porque a gente está falando de talvez o espírito mais capacitado que houvesse na época para dar corpo ao trabalho, né, à mensagem que é a revelação prometida. E Kardec estruturou esse capítulo conceituando inicialmente o que é a misericórdia, o que viria a ser a misericórdia. Vou aproveitar essa pausa para que os irmãos possam refletir. No nosso último encontro, tratamos sobre a bem-aventurança que dizia que bem-aventurados eram os brandos e pacíficos. Kardec vai nos trazer, nesse capítulo agora, que a misericórdia é uma extensão da paz e da brandura. Porque não há como ser misericordioso sem que o nosso próprio coração esteja em paz. Não há como falar em misericórdia sem brandura. Mas o que seria a misericórdia? Basicamente, uma composição entre perdão e indulgência. Perdão e indulgência. E aí ele já traz exatamente um tópico para tratar do perdão. E talvez a mensagem mais importante seja justamente aquela que tratamos no início, quando Jesus fala que bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Porque o título é Perdoa para que Deus vos perdoe. Com que direito pediríamos a Deus perdão, como fazemos todos os dias, quase, né? Se ainda não o estamos fazendo, que o façamos. Porque errar, a gente erra e muito, a todo momento. Mas com que direito pediríamos perdão a Deus se o negamos aos nossos irmãos constantemente? Como que eu chego para alguém para pedir alguma coisa que o tempo inteiro eu nego para quem me pede? Pai, me dá água. Aí chega uma pessoa com sede na minha porta. Não, sai para lá, essa água é minha. Pai, me dá comida. Se meu irmão com fome do meu lado e eu não sou capaz de fazer nada para mudar aquela realidade. Então essa é a relação que Jesus didaticamente constrói para com a misericórdia. Sejamos nós misericordiosos para que nós encontremos a misericórdia de Deus. Nós sabemos que na relação com o Criador, nós não devemos prezar por uma relação de recompensa. Fazer o bem esperando que o bem nos encontre. Mas eu acredito que quando se trata do perdão e da indulgência, Jesus, a maneira que ele encontrou de não permitir que a gente cometesse nenhuma bobagem, mais uma bobagem, foi estabelecendo essa relação de recompensa. De maneira apenas didática mesmo. E quando a gente fala de perdão,
A antítese do perdão viria a ser a mágoa, o rancor, o ódio. E cada uma dessas palavras que eu acabei de mencionar, elas são como uma ferramenta poderosa de construção. O ódio, construção, sim. Como se fossem linhas que constroem uma amarra, um laço, quase que insolúvel, quase que não pode ser desfeito de outra maneira que não através do perdão. Então, o ódio constrói laço. Porque, na verdade, o ódio, ele é o amor deturpado. Quando a gente odeia alguém a ponto de não conseguir esquecer aquela pessoa, o que nós temos com aquela pessoa é uma relação sentimental, deturpada, desviada, transviada. Então, o rancor, o ódio, eles nos amarram a pessoas e amarram pessoas a nós também. O perdão é a única maneira de desfazer esses laços. E a gravidade desses laços é tamanha que a gente vê males mentais acometendo pessoas de maneira quase que irreversível. A gente vê males psíquicos, espirituais. A gente vê o resultado desse laço espiritual formado com base no ódio nos processos obsessivos. A gente tem na literatura aqueles que frequentam os grupos mediúnicos testemunham isso semanalmente. Espíritos que se demoram décadas acompanhando e torcendo pelo mal do outro, em busca de uma justiça que, segundo aquele que sofreu a injúria, ainda não aconteceu. Kardec, então, marca o capítulo nos orientando a reconciliar-nos com os nossos adversários. Porque isso pode vir a ser motivo de muito sofrimento após o nosso desencarne. Mas e quando o outro não quer fazer as pazes comigo? Tudo bem, eu errei. Eu estou disposto a corrigir o meu erro. Eu sinto muito, Washington. Eu sinto muito pelo mal que lhe causei, mas você não quer nem saber de mim. E vai continuar torcendo pelo meu insucesso. Quando eu me predisponho internamente a corrigir o meu próprio erro e a quebrar essa barreira, o laço pode até permanecer, enquanto ele não estiver disposto também a desfazer essa trança. Mas, pelo menos, eu passo a gozar de certa proteção. Porque muitas vezes, meus irmãos, a nossa própria consciência, ela já é a pior consequência do mal que causamos. Muitas vezes a dor do erro para quem se esclarece é tamanha que não precisa de uma consequência maior do que isso. Muitas vezes nós mesmos, em momentos de elevação, durante o desprendimento, nos nossos períodos de descanso, a gente, em oportunos encontros com nossos mentores espirituais, ou participando de momentos de elevação, nas colônias às quais eventualmente podemos ter acesso, a gente pede por essa reparação. Então, às vezes, aquele carro que a gente tanto lutou e juntou as pratinhas para poder comprar e ele foi roubado justamente no mês em que a gente não conseguiu pagar a parcela do seguro, às vezes a gente é que pediu, no mês passado, para que ele fosse levado justamente para que eu pudesse me desfazer desse laço. Já que o meu irmão ainda não está pronto para esquecer isso
e entender que em algum momento da minha existência esse erro seria reparado. Então, por consciência, eu vou lá atrás daquilo e busco a reparação e libero o meu irmão para que ele possa viver a própria vida. Então, a reconciliação com os adversários deve ser, sim, uma de nossas preocupações mais urgentes, para que nós possamos soltar o peso dos nossos próprios erros, para que nós possamos soltar o peso da mágoa, dos erros que outras pessoas cometeram conosco, para que o nosso caminhar seja mais leve, para que o nosso caminhar seja mais prazeroso e, em consequência, mais rápido. A reconciliação, ela é um remédio preventivo para males mentais e espirituais. A reconciliação é remédio para evitar que a gente enlouqueça. Então, se a gente hoje não consegue lembrar de ninguém a quem precisamos perdoar urgentemente, que a gente pense no caminho contrário nas nossas preces. Ó Pai, ajuda a quem eu feri. Ajuda, Senhor, a todos aqueles a quem eu prejudiquei a me perdoar. Ilumina, Pai. Acalma esses corações, amolece esse coração para que eles possam seguir o caminho da luz, para que a caminhada deles também se torne cada vez mais leve, mais prazerosa e mais rápida. Kardec vai falar também do sacrifício mais agradável a Deus. E aqui ele estava, na verdade, numa passagem de Jesus, né, fazendo menção aos judeus, né, que numa conduta às vezes muito certinha e, não, isso pode, isso não pode, você é um pecador, a lei antiga mandava lapidar em tal caso, no adultério, enfim. Aquelas histórias que a gente conhece. E aí Kardec traz uma reflexão que faz muito sentido, assim. Não adianta a gente oferecer a Deus nada daquilo que a gente nega a outros homens. Porque capítulos atrás nós aprendemos que não há nada mais importante do que a lei de amor. E a lei do amor se manifesta através de nós mesmos. Então somos nós quem temos que aprender a cuidar uns dos outros, para que nós sejamos instrumentos de Deus na vida uns dos outros. Nós já somos instrumentos de Deus na vida uns dos outros, mas majoritariamente hoje nós somos instrumentos de correção na vida dos outros. Ou seja, muitas vezes a gente causa dor, problema a quem está à nossa volta, gerando dívida para nós mesmos e ajudando o irmão a resgatar, seja lá o que for que ele precisa resgatar. Mas a gente está caminhando, a humanidade vem caminhando num processo em que a nossa ação ela vai ser essencialmente boa, em que os erros vão se tornar cada vez mais equívocos realmente, deslizes, e não a conduta principal. Então, que submissão, que devoção é essa que eu me coloco diante de Deus e ajoelho e falo, Pai, aqui está o seu filho, faz de mim uma ferramenta. Se quando eu acordo na segunda-feira eu chego lá, ou na minha casa ou na minha empresa e maltrato os funcionários, ou eu vivo falando mal do meu chefe, não perco uma oportunidade de fazer uma fofoca, se de fato eu não aproveito nenhuma oportunidade de ser uma ferramenta verdadeira de Deus na vida das pessoas. A gente está oferecendo para Deus algo que Ele não precisa de nós. O que Deus espera de nós é que nós sejamos a representação fiel do amor dele no mundo. Então, o sacrifício que mais agrada a Deus é aquele que a gente oferece genuinamente o tempo inteiro. E aqui, ele aproveita para trazer também o exemplo, né, de quando a gente enxerga
um argueiro no olho do nosso irmão quando tem uma trave no nosso, né? Jesus nos concita a primeiro travar as nossas próprias batalhas. A misericórdia, a base dela está nisso. Porque com que moral que eu ando pela rua apontando o dedo para as pessoas, se ou era eu ontem fazendo aquilo ali, ou ainda sou eu hoje? Não é muito tempo, gente. Por mais hediondo que seja o erro, por mais grosseiro que seja o erro, não faz muito tempo, éramos nós. Se não é que sejamos nós, hoje ainda, e ainda assim a gente aponta. Então, assim, a forma mais eficiente que nós temos hoje de mudar o mundo é arrumando a nossa própria cama. É organizando a nossa própria casa. Não é tentando discutir a educação em uma escala nacional. É educando bem os nossos filhos. É tratando com lealdade, carinho e honestidade a nossa esposa, o nosso marido. É servindo bem na casa espírita que está aqui, está de portas arreganhadas para nós. Enquanto a gente sonha em mudar o curso da humanidade, enquanto a gente sonha em transformar a vida de milhões de pessoas, enquanto na nossa família, o nosso vizinho da nossa rua sofre e a gente não estende a mão. Façamos o bem que está perto primeiro. Perto. Para depois se preocupar com questões maiores. Não tenham dúvidas, meus irmãos, que se nós tivéssemos condição, se nós tivéssemos envergadura moral para mudar o destino do país, seríamos nós lá, ocupando os lugares que a gente tanto gosta de apontar e dizer, nossa, olha só, faz tudo errado, eu tenho a solução para tudo. Não, nós não temos. A gente mal consegue arrumar a nossa própria cama. Tem dia que a gente acorda de manhã tão cansado que a gente não consegue ter disciplina para uma missão tão pequena. E com isso a gente não organiza energeticamente o nosso próprio ambiente domiciliar. Com isso a gente começa o dia sem conseguir organizar as nossas próprias emoções, porque quando a gente organiza o ambiente à nossa volta, a gente se reorganiza e a gente já sai de casa totalmente bagunçado por dentro, quando não por fora também. Tem dia que a gente sai para trabalhar que não deu tempo de pentear nem o cabelo. E aí, meu amigo, quem encontrar na frente é que deu azar, que hoje vai ser patada em todo mundo. Não adianta tentar mudar o mundo se a minha própria casa está uma bagunça. E eu não estou falando só da bagunça de botar as almofadas bonitinhas. Às vezes tem uns de nós até que a gente faz isso. A nossa casa está super arrumadinha, mas as funções estão todas trocadas e a harmonia não impera ainda. Porque a gente está preocupado lá fora. A gente está preocupado lá fora. O que a gente quer é ir para o templo religioso, seja lá a igreja, ou se é no centro espírita, não interessa qual que seja a prática religiosa. O que a gente quer é chegar lá, se ajoelhar perante Deus e dizer, ó Pai, me faz misericordioso e tenha misericórdia de mim. Quando as oportunidades de ser misericordioso estão aí todo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que a gente gosta de oferecer a Deus aquilo que a gente não oferece para quem está aqui do nosso lado. Do nosso lado. E aí, como eu falei no início, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. A gente trouxe o conceito de misericórdia como uma composição entre perdão e indulgência. Kardec não ia deixar de tratar de maneira detalhada a indulgência. Viemos até agora aqui falando do perdão. Falaremos da outra perna da misericórdia, que é a indulgência. E aí Kardec já coloca o tópico chamado não julgueis para não ser desjulgado. Porque a indulgência nada mais é do que isso. A ausência do julgamento. E se a gente não julga, a gente não condena. Porque são etapas, né? A gente vive... ai meu Deus, eu preciso parar de julgar, né, as pessoas, meu Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso...
E, meus irmãos, a grande verdade é que assim, a gente não vai acordar amanhã a Madre Teresa, não. Sejamos realistas. A gente vai continuar julgando. Se a gente só parar de condenar, já tá bom. Então, assim, eu reprovei, mas a pessoa veio até mim e pediu socorro. Não vou negar o socorro, porque isso é condenar. Eu vou ajudar mesmo assim, não me interessa. Não me interessa se os R$5 que eu vou dar, se a pessoa vai... O que ela vai fazer? Eu aproveitei aquela oportunidade para curar a minha própria alma e fiz o bem para alguém. Pode ser que dessa vez ele não compre mais bebida e de fato compre algo para comer. Então eu olho e não sei vocês, talvez sejam já espíritos extremamente puros e iluminados, mas eu ainda olho e quando vejo um homem saudável, em tenra idade, olho e falo, poxa, eu podia estar tanto gastando tempo com outra coisa, mas está aqui pedindo. Mas ainda assim, no momento de condenar, não, isso aqui eu já consigo controlar. Já que eu ainda não controlo o lobo feroz e sombroso que mora dentro do meu coração. Então existe uma diferença entre julgar e condenar. A indulgência é isso, é a ausência do julgamento. Se a gente ainda não consegue, pelo menos que a gente não condene, tá? A indulgência é a tolerância para com os erros alheios. É eu perceber que não é diferente de mim, não. Fiz besteira hoje, ontem, vou fazer amanhã de novo. Por que só o dos outros a gente tem que ter a mão tão de ferro? É justamente o que mais pedimos a Deus. É o que nós mais precisamos de todas as bondades divinas. A que nós mais precisamos é dessa. Porque se a divindade fosse nos levar, né, ao pé daquilo que nós realmente precisaríamos passar, pobre de nós. Né? Não é à toa que tem a passagem da mulher adúltera, né? E aí os escribas e os fariseus trazem até... Jesus está sentado, né? Bem sereno, dá para... Mentalizem aqui comigo a situação, ele sentado no cantinho ali de uma praça, cabeça baixa, escrevendo com o dedo na terra. Sabia do que ia acontecer, né? Ele já tinha plasmado na mente dele tudo aquilo ali, toda a passagem dele aqui na terra, ele tinha pleno controle de tudo que viria. E aí chegam para ele as autoridades religiosas da época ali e falam assim, agora a gente vai ver como é que ele vai reagir, vamos ver o que ele tem para falar, né? E aí arrastam até ele uma mulher e falam assim, veja só, as sábias escrituras de Moisés nos dizem que devemos lapidar o adúltero. Essa mulher foi pega em adultério. E agora, o que tens para nos dizer? Aí Jesus, do jeito que está... Nenhum de vocês nunca pecou? Pois se tiver alguém aqui que nunca tenha pecado, por favor, proceda com a punição dela, que atire a primeira pedra. Os que seguravam soltaram, os mais velhos ficaram com tanta vergonha que abaixaram a cabeça e foram embora. O povo foi ficando cabisbaixo, reflexivo, virou as costas e ficou só a mulher para trás. E tão envergonhada, ela virou para ele e falou assim, o que eu faço? Ele falou assim, minha filha, vá e não peques mais. Não sou eu quem vai te condenar. Não sou eu. É a sua própria consciência. E a vida vai trazer até você, seja lá qual for a reparação que você precise. Mas, por favor, não repita. Não repita. Vá e não peques mais. Olha como é curto, é simples e é sábio, porque ele não concorda, mas ele não julga, mas ele deixa a orientação. Não é porque eu estou falando que não tem problema que você deve continuar fazendo. Não é, cara. Mas não repita.
Em relação ao perdão, Jesus nos deixa orientações muito claras. Existe limite para o perdão? A gente se torna idiota até um certo limite? Ou seja, fulano me fez um mal, aí eu perdoo. Fulano me faz um mal de novo, aí eu perdoo. Aí de novo eu perdoo. O que foi que Jesus disse a Pedro? Mas, mestre, eu já perdoei 7 vezes. Sim, Pedro. E perdoarás 70 vezes 7 vezes. E ele não quis dizer 490. Ele quis dizer, tu vai continuar perdoando, meu irmão, enquanto for necessário. Porque a grande verdade é que o beneficiado nesse processo é você. Essa é a tua purificação. Essa é a tua purificação. Quem está vivendo o processo do outro é o outro. E ele diferenciou o perdão verdadeiro do perdão falacioso. Já caminhando aqui para concluindo, né, a fala da noite, esses somos bem nós mesmos, né? Assim, esse é o suco de nós mesmos. Tem vezes que a gente perdoa e realmente perdoa, né? Tem vezes que a gente perdoa, mas a gente fica torcendo para a pessoa se dar mal. Então é assim, ó. Você me deu calote, Washington. Beleza? Você me deu calote. Tudo bem, eu não vou te fazer nada não, mas tomara que você tome um calote ali na frente para você ficar esperto. Isso é perdão, gente? Isso é perdão? Não é? Né? E tem também aquele assim, não, perdoei, mas não quero você nem saber falar, não quero nem ouvir falar desse camarada. Nem vem falar dele para mim. Não quero nem ficar perto. Ele lá e eu cá. Já tá melhor, né? Já está melhor. Então, assim, o ideal é conseguirmos jogar um pano realmente naquilo que ficou e que ficou para trás. E a gente entender que é o processo de cada um, e que no nosso processo a gente não passa por nada que a gente não precise e não mereça. Nada. Então não existe calote. Não existe isso, não existe perda. Ou a gente aprende ou a gente ganha. Sempre. Mas se não dá, eu sei que ainda não dá, porque é difícil, gente. Ainda não dá. Então, que pelo menos a gente não fique vibrando negativamente, torcendo pelo mal. Então, que se para uma dor muito grande que nos foi causada, a nossa única reação possível é eu perdoo, mas vai viver sua vida para lá e eu a minha para cá. Que seja essa. Mas lembrando que o ideal é, de fato, o perdão verdadeiro, que é aquele que de fato coloca um pano no que ficou para trás e ainda por cima trabalha por quem errou. Afinal de contas, não existe outra maneira de perdoar verdadeiramente a não ser trabalhando pelo nosso próximo. Não tem aquela coisa que fala assim, quando a gente acha que os nossos problemas estão grandes demais, qual que é o melhor remédio? Vai entregar sopa lá no hospital. Ver quantas pessoas estão agora lá acompanhando um ente querido, doente, na certeza de que não tem remédio. Não tem remédio. O médico não tem nem luva para trabalhar. A pessoa está lá, sem ter o que comer, sem conseguir tomar um banho. E aí um potinho de sopa é assim, é a coisa mais maravilhosa que podia acontecer na vida dela. Para que a gente possa olhar para o problema que a gente teve hoje e falar, meu Deus, nenhum problema era e eu estava agindo como se fosse uma montanha. Não há nada melhor para curar a nossa própria infantilidade do que trabalhar pelo outro. Então, se a gente realmente quer aprender a perdoar alguém, sabe o que a gente faz? A gente trabalha pela pessoa. Ela não precisa nem ficar sabendo. Reza por ela. Reza por ela. Pede por ela nas suas preces. Que às vezes a vida nos orienta. O nosso anjo da guarda sopra no nosso ouvido. Tamanha é a dor que aquela pessoa pode estar passando, que aquilo amolece o nosso coração. Mas a gente só vai amolecer se a gente estiver de joelho. Não tem como Deus socorrer quem não ajoelha. Tem que ajoelhar. Por isso que eu sou assim, eu gosto de algumas práticas religiosas, porque mantém certos ritos, porque alguns de nós precisam realmente.
entender o que é o ajoelhar perante a divindade. Reconhecer que existem coisas que são maiores do que nós. Então é isso, meus irmãos. E em termos de perdão, não há nada mais necessário do que o perdão do próprio pai e da própria mãe. Tá bom? Se nós quisermos levar uma vida psicologicamente sã, hoje já, em casa, chegando em casa, se você tem qualquer tipo de dificuldade com o papai ou com a mamãe, coloque-os em vossas preces. Agradeça ao dom da vida. Agradeça a tudo que eles nos deram. Perdoe-os pelos erros que cometeram, porque não são perfeitos. Quem colocou eles numa capa de herói fomos nós. E o perdão do próprio pai e da própria mãe é a porta de entrada para que a gente possa aprender a perdoar outras pessoas. Perdoar o próprio pai, perdoar a própria mãe, é um exercício de cura dos mais incríveis que se pode tentar. Busquem ajuda para isso se for necessário, mas não deixem de trabalhar esse ponto, porque isso transforma vidas. Energeticamente, a nossa vida flui de maneira mais harmônica quando a gente está bem com quem veio antes de nós. A energia vem de cima para baixo, ela precisa continuar fluindo. Se existe um bloqueio de mágoa e de rancor que está travando esse fluxo através das gerações, nós precisamos dar passagem a isso, e é através do perdão. Para finalizar, eu trouxe um pequeno poema que diz: o perdão é um ato de amor, um gesto que liberta a alma, é deixar para trás a dor e encontrar a paz que acalma. Já que a gente ainda é muito autocentrado, eu pelo menos ainda sou, se a gente não perdoa pelo outro, faça isso por você mesmo. Porque no fim das contas, quem vai encontrar a paz é você. No fim das contas, quem está sendo curado é você. No fim das contas, quem precisa liberar esse processo, quem precisa soltar essas amarras, somos nós. Então, se nós ainda, o que nos move ainda não é o bem alheio, que ainda é o nosso próprio, que façamos isso por nós, até o dia em que não será mais necessário e que a gente verdadeiramente vai fazer pelo outro. Era isso que eu acredito que fosse a mensagem principal do capítulo 10. Eu agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Fiquem todos com Deus e boa noite. Então, queridos irmãos, é isso, né? Estudar para que a gente possa compreender, entender os porquês que as coisas ocorrem com a gente e melhor nos conduzirmos no nosso dia a dia, né, Laiane? Então, nós mais uma vez agradecemos ao nosso irmão Paulo, né, pelos estudos da noite que ele nos proporcionou, pelos esclarecimentos, e que Deus possa continuar abençoando ele, para que ele possa continuar nessa jornada, com essa tarefa, que é muito, muito útil, muito importante para todos nós. Deus abençoe o nosso irmão. Bom, então hoje é dia de tratamentos aqui na nossa casa. O passe é coletivo. Pedimos a todos que se preparem mentalmente para que possam receber as energias que percorrem, envolvem todo o nosso ambiente, energias essas direcionadas na proporção da receptividade que cada um esteja pronto, esteja disponível. Obrigado, Senhor. Seja feita a vossa vontade e sempre a nossa, hoje e sempre, e que assim seja.